Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 13. E o nosso tema é sobre a família e a sua natureza. Irmãos, nós, assembleanos, cremos na família, né? Nós estamos falando no que cremos, então nós cremos que Deus instituiu a família como algo que possa governar ou possa administrar esse mundo. Porque nada se faz se não tiver a família de acordo. Claro, às vezes, quando falamos de família, nós falamos de união. Então, tudo gira em torno da união. Então, agora, nosso texto áureo, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, nós vamos ver que Deus aqui disse, né, aqui está no capítulo 2, e ainda estava na eternidade, mas na eternidade, quando nós falamos, é no Jardim do Éden, e Deus já estava falando isso, que o homem deixaria pai e mãe e juntaria com a sua mulher, no caso, casaria com a sua mulher, e ambos seriam uma carne. Então já era uma promessa de Deus naquele momento. Então nós vemos que quando o homem ele tem que ter essa perspectiva do casamento, ficar solteiro a vida toda não é vontade de Deus, né? Nós vemos que o apóstolo Paulo fala que acerca que quem não tiver o controle, vamos dizer assim, sexual, na palavra que é mais colocada, é melhor, adequada para nós colocarmos, era bom que não se case, né? Nós vemos que se tivesse controle, é bom que não se case, mas como o homem precisa do casamento, nós vemos que o apóstolo Paulo fala, então é melhor casar do que abrasar. Deus instituiu a família. Não é bom que o homem esteja só. A mulher, né, consegue ainda ficar sozinha, consegue ficar solteira, consegue se adaptar mais a essa questão. Porém, o homem não consegue. Amém? Nossa verdade prática, o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea. Irmãos, qualquer cargo que no caso o homem for qualquer posição, pastor, evangelista, presbítero e diácono, precisa ser casado na Assembleia de Deus. Normalmente precisa ser casado. Em alguns casos muito isolados, às vezes, vamos dizer assim, mas no normal é que precisa se casar. O homem precisa estar casado para ser separado para qualquer um desses cargos. Cooperador, alguns vão dizer que dá uma certa tolerância, porém, para diácono para cima, a Assembleia de Deus é necessário que o homem seja casado. Claro, algumas igrejas não tem necessidade de homem ser casado, porém a Assembleia de Deus precisa ser casado. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 24, diz assim: E diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, o trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, Deus preparou a mulher para Adão, para o homem, para ser uma adjuntora com o homem. A gente também não pode entrar em polêmica na questão que não é para nós tratarmos. O homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Através desse relacionamento se constitui Estado. Qualquer relacionamento, meus irmãos, fora disso não constitui Estado. Então Deus, ele formou o homem e a mulher para que pudesse vir a procriação. Claro, o sexo não é apenas para procriação, o sexo também é para o prazer do casal. O sexo Deus instituiu, Deus colocou para o prazer do casal, mas também não é questão que vale tudo. Entre quatro paredes vale tudo. Nós temos que andar como casal dentro da palavra de Deus, conforme a palavra de Deus.
a nossa introdução. A família é assunto do interesse geral dos cristãos e não cristãos, de religiosos e não religiosos. Trata-se de um projeto de Deus para os seres humanos. O livro de Gênesis traz um breve e singelo relato de como tudo isso começou, também revela o propósito de Deus para a família. Não existe prazo de validade para os princípios estabelecidos nessa narrativa, e eles continuam valendo na atualidade. Esse é o enfoque da última lição. Então, até hoje se vale a família, né? Tudo envolve a família. Nós, sem família, fica difícil. O homem precisa instituir família. Senão, quando ficar de mais de idade, acaba morrendo só. Claro, meus irmãos, quem quer ficar sozinho tem toda a liberdade. Porém, saiba, casar tem problemas. Casar tem dificuldade. Tanto para o homem quanto para a mulher tem dificuldade. Casando na presença de Deus, na vontade de Deus, tem suas dificuldades. E não casando nesses princípios, aí as dificuldades são maiores. Mas o que nós, meus irmãos, temos que refletir é o seguinte: casamento tem problema, tem dificuldade, assim como o apóstolo Paulo relatou na sua epístola, tem as dificuldades, porém o homem, Deus falou no princípio, não é bom que o homem esteja só. Quando o apóstolo Paulo vai falar acerca dessas questões lá na frente, o que ele estava querendo dizer ali, meus irmãos, era que o momento a qual ele estava vivendo era de muita perseguição da igreja. Quando o jovem ele já se colocava já à disposição para morrer por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Porém, nós vemos que Deus ele quer que nós venhamos constituir família. Mas você vai dizer, mas o apóstolo Paulo falou isso. Porque naquela época era muita perseguição na igreja. Não estou dizendo que se você não quiser casar, tem problema, ou se quiser casar tem problema. Não é isso. O que eu quero dizer é que ficar solteiro tem problema, tem muitas dificuldades, solidão. Se você estiver preparado para isso, amém. Mas também, se você casar, também haverá problema, mas você está constituindo uma família. Todos têm problema, ficar solteiro tem problema, casar tem problema. A origem, o homem e a mulher. Então, meus irmãos, Deus, quem criou o homem e a mulher foi o próprio Deus. Ele criou o homem e a mulher para que eles venham ser, para que eles que venham se, vamos dizer assim, desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha colocado no jardim. Deus colocou o homem e depois ele colocou a mulher, já que viu que o homem estava só. Porém, como nós dissemos no começo, para o homem ficar sozinho é fácil, não é fácil não. Para o homem ficar sozinho é difícil. Para a mulher, ao que parece aos nossos olhos hoje, é mais fácil. A mulher é mais independente, a mulher está indo para trabalhar, não quer saber de marido, né? Eu não estou defendendo que cada um faz a sua vida o que quiser, mas tudo tem as suas dificuldades. E nós vemos que o homem é mais difícil, o homem não consegue normalmente ficar sozinho. Normalmente, irmãos, eu sei que até é engraçado, porém acontece assim, uma tragédia, o homem fica viúvo. O homem normalmente não fica muito tempo, normalmente, não estou dizendo que são todos os casos, normalmente ele não fica muito tempo sem casar de novo, ele acaba casando. A mulher não, a mulher fica mais tempo sozinha, ou às vezes nem casa mais. Meu avô morreu muito cedo, porém minha avó não quis saber de homem. Ela tinha 8 filhas, ela tem 8 filhas e 2 filhos. Minha avó já é falecida, morreu esse ano. Porém, ela falou, não preciso de marido, e ficou e decidiu não casar mais. Então, aqui nós vamos ver aqui no 2, a formação da mulher. A Bíblia nos conta como a mulher surgiu na história humana. Curiosamente, a formação da mulher não aparece nos antigos registros do Oriente Médio. No relato da criação em Gênesis, a formação do homem só aparece uma vez, e 6 vezes da mulher. O termo adjutora quer dizer auxiliadora, conforme vemos na revista Almeida Corrigida e Atualizada. Ajudadora, de acordo com o registro da tradução bíblica brasileira. Irmãos, a mulher foi dada ao homem, vamos dizer assim, se a gente pode colocar, eu acho que dada ao homem não, mas Deus criou a mulher para ajudar o homem. Deus criou a mulher para ajudar o homem. A mulher tem mais perspectiva, tem mais sensibilidade, porém Deus formou a mulher para que a mulher pudesse ser uma auxiliadora, ser uma ajudadora do homem. É claro, meus irmãos, às vezes no casamento, por isso que Deus, ele criou a mulher. A mulher é imprescindível no casamento. Quando o homem tem alguma dificuldade, pergunta para sua esposa, entrem num acordo. Não queira ser o machão de querer tomar decisão sozinho, minha mulher não manda em mim, eu não estou nem aí, a questão sou eu mesmo que tem que decidir se eu não. Tem que ser conversado, porque Deus criou a mulher, já que você casou, então Deus colocou a mulher do seu lado, ou o homem do seu lado, para ambos conversarem, ambos entrarem em acordo.
O 2 aqui, a família, o conceito de família entre os antigos hebreus. O lar é parte do clã, este parte da tribo e esta, por sua vez, parte do povo, nação. O lar constitui-se de pai, mãe e filhos. É a família nuclear, considerando que a base da economia do antigo Israel era a agricultura e o pastoreio, e a família nuclear com poucos membros. Via sim dificuldade por falta de mão de obra. Então alguns até dizem que tinha muitos filhos para que pudesse ter mão de obra para poder trabalhar. Por isso ela poderia estender com parentes próximos, e tios e primos, ou com 2 ou mais gerações vivendo juntas. Aqui, meus irmãos, no caso é casamento, né? É primo casando com prima, e aí o casamento, às vezes o filho do pai casando com o filho no caso, com a filha do pai, só que não é da mesma mãe, e vice-versa. Então, esse casamento era permitido por Deus no começo, no início, porém depois Deus não permitiu mais. As casas descobertas pelos arqueólogos mostram que essa família ampliada era formada em média de 15 membros. Então a família era muito grande. É até recente aí, se nós colocarmos aí os nossos pais, eu tenho 32 anos, colocar os nossos pais, normalmente os pais têm em média, o meu pai tinha 5, mas eram 5 irmãos, e minha mãe são em 10. Meu pai é em 5 porque minha tia, irmã do meu pai, morreu. Então agora são 4. A minha família são 4 irmãos. Se a gente pegar as gerações passadas, tinha muitas pessoas numa casa. Vivia-se muitas pessoas na minha casa. A média de irmãos, pelo menos quando eu era menor, era no máximo, quem tinha 2 irmãos, era difícil conhecer um colega meu que tivesse só 2 irmãos. No mínimo era 3, 4 irmãos, 5 irmãos. Então hoje diminuiu muito. É muito difícil você ver algum casal que tenha 3 filhos. É muito difícil. O normal é 2, 1. O normal hoje em dia ainda são 2, né? Nós vemos que ainda são 2. Eu tenho ainda uma filha. Mas o normal hoje são 2, no máximo 3. Muito difícil isso. Então, mas lá na antiguidade, a família era grande, né? Aqui nós falamos acerca de como era esse relacionamento, mas a família era uma família grande. Se tinha-se muitos filhos. Até hoje no Nordeste do país, tem-se muitos filhos. O papel da mulher na sociedade israelita. A tarefa do homem e da mulher era a mesma, sendo que a mulher cuidava da casa e ajudava o marido nos trabalhos diários para o sustento da família. A sentença divina por ocasião de queda no Éden disse: a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Irmãos, se Eva teve filhos no jardim do Éden ou não teve, não vamos entrar nessa questão. A questão é, como a mulher desobedeceu a Deus, quando ela ia gerar filhos, ela que ficou com a incumbência de gerar filhos, e através de gerar filhos teria dor, né? Nós vemos que teria dor. Mas o homem também acabou sofrendo, porque do suor do seu rosto comerás. O jardim do Éden não precisava fazer nada, agora do suor do seu rosto comerás. O homem teria que trabalhar. O homem, ele teria que ficar na labuta do dia, trabalhar o dia todo debaixo do sol, chuva, para trazer sustento para a sua família. A mulher ajudava nos afazeres domésticos. Quando fala de afazeres domésticos, meus irmãos, normalmente numa casa da antiguidade, se criava animais ali, que a mulher já pegava, já preparava e já, vamos dizer assim, já cozinhava. Não era assim uma forma de ir para o campo, colher, carpir. Claro, às vezes acontecia isso, mas o normal era o homem fazer isso com os filhos homens. Filhas mulheres normalmente ficava ajudando a sua mãe nos afazeres de casa. Então o homem, faça chuva, faça sol, tem que estar no campo trabalhando, né? Nós vemos que isso não pode impedir o homem de trabalhar. O homem tem que estar trabalhando em todo o tempo. Por quê? Porque, meus irmãos, na antiguidade, uma mulher que tomava a posição de homem era vergonhoso para aquele homem se a sua esposa tivesse que sustentá-lo, ou ele tivesse que colocar ela para fazer o mesmo serviço, para fazer o comércio. Porque aqui nós estamos falando do comércio. Aqui o trabalho o papel da mulher na sociedade israelita era o quê? Era a mulher ajudar nos afazeres domésticos, os animais que eram criados dentro de casa, alguma cabra, galinha, algum animal ali que eles já preparavam, já cuidavam ali para poder se alimentar. A outra questão era a parte econômica. Quem tinha que cuidar dessa parte econômica, de ir lá plantar, para poder fazer negócio, era o homem. Quem tinha essa incumbência era o homem. Então nós vemos que
era a mulher cuidava dessa parte, o homem cuidava de outra parte. Hoje nós vemos que hoje a mulher trabalha fora, a mulher faz faculdade, às vezes a mulher ganha mais que o homem. Nós temos uma sociedade ainda que ainda o homem ganha mais que a mulher, às vezes exercendo a mesma função. Porém, isso já está mudando, e você vai dizer, mas é errado, é certo. Irmãos, se as mulheres estão se preparando mais, se a mulher está estudando mais, se a mulher está correndo mais atrás, que faça o serviço do homem. Você na sua empresa, você não quer um homem que seja incapaz, que não tenha o mesmo currículo que uma mulher. A mulher tem um currículo mais alto, que você vai escolher a mulher. A mulher é sensível, a mulher é mais emotiva, o homem é mais razão. Porém, nós vemos que hoje as empresas estão colocando mulheres, e até mesmo da igreja se coloca as mulheres para pregar. Por quê? Porque Deus está permitindo que as mulheres preguem. Mas você vai dizer, mas Deus só usa homens. Irmãos, o Espírito Santo de Deus não tem sexo. Ele usa homem, ele usa mulher, da forma que assim que ele desejar. Nós vamos ter que ser instrumentos, e hoje as mulheres estão se preparando mais do que os homens. Mas, na sociedade antiga, a mulher não poderia se sobressair, a mulher não tinha voz ativa na sociedade. Recentemente nós tivemos uma presidenta, tem outros países que tem a mulher que é a chefe de Estado. Na Alemanha tem a mulher lá que é chefe de Estado, outras mulheres já fizeram história. Claro, quando uma mulher se sobressai, é notícia, porque não é normal a sociedade antiga uma mulher se sobressair. Mas aqui, no 3 aqui, princípios básicos, o casamento é a mais fundamental de todas as relações sociais. Trata-se de união íntima e verdadeira entre duas pessoas de sexos opostos que manifestam publicamente o desejo de viverem juntas mediante um pacto solene e geral. Não existe no universo, entre os seres vivos inteligentes, uma intimidade maior do que a que existe entre marido e mulher, exceto apenas entre as três pessoas da Trindade. Irmãos, o casamento não é fácil. O casamento é uma instituição que Deus colocou. Não é fácil, é uma coisa complicada. Porém, nós vemos que foi Deus que preparou. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: as pessoas não têm que encarar o casamento como uma brincadeira, como apenas querer viver junto. Irmãos, quando duas pessoas vão viver juntas, nós moramos no mesmo país, às vezes no mesmo bairro, mas são culturas diferentes de famílias que vão se unir. A minha família tem uma cultura, a família da minha esposa tem outra cultura. Cultura que eu digo são afazeres, forma de tratar as coisas, situações que a gente sabe que diferem de uma família para outra. Então essas pessoas vão se unir para formar um lar, para formar uma família. Então a pessoa tem que estar muito ciente mesmo do casamento. Casamento não é brincadeira, casamento é coisa séria. Casamento é uma ponte, meu antigo pastor dizia isso, é uma ponte que você constrói, e quando você passa para o outro lado você destrói a ponte para não voltar atrás. É lógico, a única abertura que Deus dá para o divórcio é o adultério. Que Deus dá a oportunidade para o divórcio, para que o homem que se case de novo, é o adultério. E para se casar de novo, a pessoa tem que estar viúva, tem que ter falecido ambos os cônjuges. Se for o homem pode casar de novo. Se for a mulher pode casar de novo. No caso de uma traição, o homem, se foi traído, pode casar de novo. A mulher, se foi traída, pode casar de novo. Essa é a abertura lá em Mateus 19, vai falar sobre isso. Mas vai falar também que nem no princípio foi assim, mas pela dureza do coração do homem. Monogamia. O termo diz respeito às sociedades que adotam o princípio do casamento de um homem com uma única mulher e vice-versa, conforme estabelecida pelo Criador. As palavras é apegar-se à sua mulher. Irmãos, claro, aqui o homem deveria ter só uma esposa. Aí vai se dizer, mas Abraão teve duas esposas, teve relações. Depois que Sara morreu, teve Quetura. E depois nós vemos ali Isaac só teve Rebeca. Depois nós vamos para Jacó. Jacó já teve 4, né? Mas você vai dizer, mas a única que é a esposa de Jacó era Lia e era Raquel. Mas as outras duas, Bila e a outra, estavam ali, vamos dizer assim, ele tinha relações com elas, teve filhos com elas, e através desses filhos Deus colocou. Nós vamos colocar os reis, vamos pular para os reis. Os reis tinham muitas esposas. Saul teve esposa, teve com Davi teve muitas esposas. Nós vemos que Salomão teve diversas esposas. Nós vemos que os reis tinham mais de uma esposa, e fora as concubinas. Ele vai dizer, mas era permitido por Deus? Irmãos, Deus permitiu. Mas depois nós vemos que tudo isso mudou. No Novo Testamento nós não vemos essa prática entre o povo judeu. Até hoje no Oriente Médio o homem tem mais de uma esposa.
Porém, na nossa sociedade aqui, o homem não pode ter mais de uma esposa, apenas uma. Lógico, tem homens que têm mais de uma, mas não é sua esposa, são as suas amantes. Mas nós vemos que Deus colocou o nosso estado monogâmico, ou seja, uma única mulher, ou no caso a mulher, um único esposo. Nós, meus irmãos, é claro que existe até uma questão aí que antigamente a mulher não podia ter mais de um marido, mas o homem podia ter mais de uma esposa. Mas nós vemos que no Novo Testamento, os personagens bíblicos que aparecem, nós vemos que apenas tinha uma esposa. Mas até hoje, lá no Oriente Médio, mas tem que sustentar todas elas. Tem que sustentar todas as esposas. Eu estou falando de esposa registrada em cartório, mas eu não estou falando dessa bobagem aí que muitos colocam 2, 3 mulheres dentro de casa, que nem tem um cantor aí, coloca 2, 3 mulheres dentro de casa. Elas vivem bem, tem várias, mas eu estou falando de coisas registradas em cartório. Heterossexualidade. Um dos propósitos divinos na criação do homem e da mulher é a procriação, visando a conservação dos seres humanos na Terra. Então o homem, ele tem que se procriar. É lógico, hoje para ter filhos há uma restrição muito grande, da dificuldade para criar filhos, não estou falando na questão econômica, mas mais na parte social. Mas nós vemos, irmãos, que está difícil, mas o homem tem que procriar. Procriar não quer dizer que tem que ter 10, 15 filhos, não, tem que deixar sua herança na terra. Né? Quando você for partir daqui, você deixou uma herança para essa terra, que é o seu filho ou a sua filha. E aqui, indissolubilidade, uma palavra difícil, hein? A natureza indissolúvel do casamento vem desde a sua origem, e serão ambos uma só carne. O Senhor Jesus Cristo disse que essa passagem bíblica significa a indissolubilidade do casamento, o voto solene de fidelidade a um ao outro, até que a morte os separe. Irmãos, é lógico que hoje se fala no altar até que a morte os separe, e eu não estou falando do mundo não, mas estou falando dentro da igreja mesmo. E daqui a um tempo se casa com outra, separa, porque eu não sou compatível com ela, não sabia que ela era assim, vou separar. Irmãos, Deus não permite esse tipo de divórcio. Deus não permite esse tipo de prática. Por incompatibilidade de gêneros, Deus não permite esse tipo de separação. A única condição que Deus deu no princípio foi o homem ou a mulher estarem viúvos. E a única condição que Jesus vai falar no Novo Testamento é que quando Moisés deu carta de desquite foi por dureza do coração, e Jesus fala, dali dá uma condição que o homem pode separar se houver uma infidelidade conjugal. Então a única possibilidade que Deus dá é essa de separação, não existe outra. O homem fala, mas eu vou ficar com a minha mulher, eu não aguento mais isso, porque ninguém mandou casar com ela, e ela, mesma coisa, ninguém mandou casar com ele. Mas ele não é crente, ele bebe isso, aquilo, ele faz isso. Irmãos, aí é uma questão que tem que tratar com o pastor, ele tem que ver com o pastor, mas a única abertura que a Bíblia dá é essa. Mas você vai dizer, mas a mulher apanha do marido, a mulher, mas eu não era crente, casei não era crente, aí é uma outra questão, aí tem que ir lá e conversar com o pastor, mas sendo crente, serva de Deus e tudo, e casou. Eu sei, meus irmãos, que isso é uma coisa muito íntima de cada um, então ore a Deus para ver o que Deus vai te direcionar. Mas pelo menos biblicamente falando, essas são as duas condições. O quarto, o desafio da igreja, a institucionalização da iniquidade. A tendência humana é desafiar a Deus em tudo. Isso vem desde a Torre de Babel. E vai continuar até o final dos tempos. E com a sagrada instituição da família não é diferente. Uma vez que Deus instituiu comunhão entre um homem e uma mulher, o atual sistema de coisas quer institucionalizar a iniquidade ao considerar legítima diante de Deus a união de duas pessoas do mesmo sexo. Irmãos, é lógico que hoje em dia a sociedade quer colocar isso na cabeça da sociedade mesmo, que isso é certo. Antigamente não era assim. Se a gente fosse colocar na década de 90, não se aceitava. Se houvesse uma novela que se colocasse lá 2 casais homossexuais, a própria população já ia lá, mandava carta, assim, naquela época da carta, já procurava de alguma forma não incentivar esse tipo de prática. Porém, nós vemos no começo de 2000, já começou essas práticas, hoje nós vemos coisas terríveis. Vemos não, né, meus irmãos? Ficamos sabendo, porque o crente mesmo não deve assistir novelas. Não é bom que o crente assista novelas. Mas às vezes está assistindo o jornal, puxa a vinheta lá da novela, lá aparece coisas de homossexuais. E fora o que as pessoas também colocam, eu não tenho Facebook, mas as pessoas que têm com certeza devem ver lá, personagens homossexuais e tudo isso. E hoje é normal para a sociedade um casal homossexual se beijando no trem, no metrô, em todas essas formas. E também se colocar isso aqui, vamos dizer assim, como uma coisa
normal para a igreja. Para a igreja nunca vai ser normal e não deve ser assim, deve ser uma coisa anormal. A inversão de valores. O que se vê hoje é a tentativa de tornar o errado certo e o certo errado. Então, meus irmãos, nós vemos que aquilo que era errado antes, o que parece que está certo, que chama mais atenção hoje, é isso mesmo. As coisas certas é o homem ter mais de uma mulher, isso era errado antigamente, hoje que parece ser certo. O que eu quero dizer, é muito feio o homem na antiguidade ter amantes, e hoje parece que é coisa mais normal. Fora outras coisas que a gente não deve nem falar, porém nós temos que tomar cuidado com isso, que aquilo que era pecado antes, aquilo que era errado diante de Deus, diante da palavra do Senhor, vai continuar sendo errado. Deus constituiu a família, Deus ama a família, Deus colocou nas mãos do homem, é o primeiro ministério do homem, é a família. Mas eu sou pastor, mas eu sou evangelista, mas não interessa. Você, a primeira coisa que você é servo de Deus, é compromisso com Deus. A segunda coisa, você é pai de família. E você tem que dar conta de Deus da sua família. Terceiro, você é pastor. Você primeiro é pastor na sua casa. Eu sou pastor na minha casa. Sou diácono, mas eu primeiro sou pastor na minha casa. Terceiro lugar, a igreja. Primeiro, a minha vida com Deus, minha intimidade com Deus. Segundo, a minha família. Por isso que tem muitos jovens hoje se desviando da igreja. O pai é uma bênção na igreja. Vai ver lá como é dentro de casa. Então, o primeiro ministério que Deus colocou, o ministério que Deus colocou nas mãos do homem é a sua família. A nossa conclusão. Diante do exposto, entendemos que Deus criou o homem e a mulher para ser mutuamente dependentes, entretanto, cada um de sua particularidade, para juntos como filhos, a herança do Senhor. Formar um núcleo familiar, essa é então a primeira estrutura social humana. A primeira estrutura que o homem tem é a sua família. A família está difícil, complicada, de brigas, minha família é uma família muito conturbada, porém eu aprendi que eu tenho que dar atenção à minha família. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus abençoe.